Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas na nossa aula de História, eu, professor Paulo Brito, nesta aula que a gente vai falar sobre iluminismo, né? Esse movimento do século XVIII tão importante. Vamos aqui dar uma olhadinha no objetivo da aula de hoje, reconhecer as principais características do iluminismo. Vamos falar sobre essas características, né? Como que eu identifico esse iluminismo, quem eram os filósofos, os autores do iluminismo, né? O que ele contribui para a história, né? Esses rompimentos e permanências que a história tem a partir do iluminismo. Então aqui, ó, você lembra o significado da palavra razão? Você lembra, né, da relação que essa palavra tem com os pensadores do século XVIII, 1710, 1720, aí, né, esse ao longo do século XVIII? Qual a relação que essa palavra iluminismo tem com os pensadores do século XVIII? Então aqui, ó, talvez você tenha associado a palavra iluminismo, né, somente a habilidade ali, a palavra razão, somente a habilidade de fazer coisas corretas, de se ter razão, né? Porém, razão também significa raciocínio, né? Poder de compreensão. Então vejam aí, né, essa razão como um poder de compreensão, de raciocínio, de racionalidade. Os pensadores iluministas do século XVIII acreditavam que o uso da razão iria iluminar assim as trevas da ignorância e da superstição, né? Quando a gente, né, precisa ler, estudar no escuro, não é possível fazer isso. Daí com a luz a gente consegue ver aquilo que a gente está, às vezes, na nossa frente, aquilo que precisa ser visto, estudado, compreendido. Então os iluministas enxergavam dessa forma, né? A luz, o iluminismo, ele vai trazer a razão, ele vai trazer a racionalidade, né? O poder da compreensão, do raciocínio. É essa a relação que a gente estabelece entre iluminismo, esse movimento iluminista, e a racionalidade no século XVIII. Então, para os iluministas, a maioria das pessoas estava mergulhada na ignorância, no fanatismo religioso, e só a razão poderia torná-las esclarecidas, né? A importância do uso da ciência, de se acreditar na ciência, se afastando, né, das superstições, se afastando das explicações religiosas para fenômenos, por exemplo, da natureza, né? Então, pensava-se por que choveu, né? Ou por que teve uma seca prolongada, ou por que teve determinadas doenças na Europa. Ah, porque Deus quis que isso acontecesse. Os iluministas vão lançar luz sobre as trevas, vão lançar a racionalidade, vão propor a razão para que a gente pense esses fenômenos da natureza, da biologia, a partir da ciência. Então eles vão explicar a chuva, por exemplo, a partir aí da natureza, por que chove, por que não chove. Vão explicar aí as epidemias, as pandemias a partir da ciência. É um movimento que valoriza a ciência, é um movimento que valoriza a razão. É você jogar luz sobre as trevas da ignorância, do fanatismo religioso, que até o século XVIII era uma característica comum nesses países europeus, né? Trago aqui, ó, qual a sua opinião sobre esse pensamento, né, da utilização da razão para afastar, né, as trevas da ignorância? Você já se perguntou como que isso interferiu no desenvolvimento científico, no fazer ciência, né? Aquele método que a gente duvida, né, dos problemas, duvida das questões, daí a gente vai para a experiência, né? A gente experiencia esses métodos, a gente experiencia, né, esses fenômenos para daí fazer uma conclusão. A utilização da ciência no cotidiano e a importância que a ciência tem no cotidiano das pessoas. Você já deve, muito provavelmente, ter refletido sobre isso, né? E como que a gente precisa acreditar na ciência. Então aqui, ó, quando você faz uma pesquisa, né? O professor de História passou uma pesquisa para você fazer. Que recurso você costuma recorrer primeiro? Você busca sites de livros, sites de busca, ou você vai em livros físicos, como, por exemplo, a enciclopédia? Isso é muito comum, né? A gente passa aí ao longo do nosso ensino médio, depois na graduação e na vida, fazendo pesquisas, né? Temos lá as nossas dúvidas, temos os trabalhos solicitados pelos professores, e daí a gente vai para uma pesquisa, né? O que você usa, né? Os sites de buscas para fazer as suas pesquisas, livros físicos como enciclopédia, como que você faz isso, né?
Você sabia que a primeira criação de uma enciclopédia, ela é creditada aos luministas, ou seja, foram os iluministas que fizeram, né? Hoje talvez seja mais fácil a gente abrir uma página na internet e fazer a nossa pesquisa, né? Nós vamos ter aí vários buscadores, nós temos uma enciclopédia eletrônica, né? Mas, há algum tempo atrás, aí, 20, 30 anos atrás, era comum as enciclopédias físicas, né? As bibliotecas escolares tinham enciclopédias, muito provavelmente devem tê-las ainda, as bibliotecas públicas tinham as suas enciclopédias. E a primeira enciclopédia, essa ideia de tentar reunir o conhecimento em livros, ela foi feita por filósofos iluministas, lá no século XVIII, né? Assim, pessoal, estudar o iluminismo é compreender o processo que facilitou o acesso que a gente tem hoje ao conhecimento, a construção do conhecimento, a sistematização desse conhecimento e principalmente o acesso, né? O conhecimento ele precisa ser acessível às pessoas. Não adianta eu fazer pesquisa, eu produzir conhecimento e esse conhecimento ele não ser acessível. Então, o iluminismo ele traz essa perspectiva para a gente, né? Do fazer ciência, do lançar luz sobre as trevas, sobre a ignorância, sobre o fanatismo, sobre as superstições, e trazer a ciência para perto das pessoas, explicando, né, a racionalidade, os fenômenos, né, explicando a sociedade a partir da ciência, compilar isso e tornar isso acessível às pessoas. Porque com a enciclopédia nós podemos aí acessar, né? Hoje nós fazemos isso de forma virtual, muito provavelmente na maioria das vezes, mas também há os livros físicos, né? Você vai fazer uma pesquisa, você procura o livro físico, até mesmo o teu livro didático ou algum livro, né, científico para trazer a sua pesquisa. Olha a importância do movimento iluminista nos dias atuais, né? A permanência desse movimento, a permanência do fazer ciência nos dias de hoje, né? Então, o iluminismo, e algumas pessoas chamam de ilustração, foi um movimento de ideias desenvolvidos na Europa, né? Ali por volta do século XVII, entra o século XVIII, e que ainda nos influencia, né? Ele tem a influência nos dias de hoje, tem a influência na atualidade. O nome iluminismo deriva, né, do fato dos homens que criaram esse movimento verem a si mesmos como defensores da luz, da razão, contra as trevas, contra a tradição, contra a autoridade, né? Vão questionar, por exemplo, o poder absoluto dos reis, né? O iluminismo questiona o absolutismo, questiona o fanatismo, questiona alguns valores, né, que eram tradição, como, por exemplo, na sociedade, né? Essa ideia dos títulos, da monarquia absolutista, eles vão questionar. Então, esse movimento chamado de iluminismo ou também chamado de ilustração. Então, o uso da razão, né? Isso é importante, né? A gente ter um pensamento racional, a gente trazer a ciência para as nossas discussões e comprovar através do uso da razão aquilo que está sendo discutido, né? Então, vamos nos afastar do senso comum e vamos trazer a racionalidade, vamos trazer a ciência, né, para o nosso cotidiano, isso desde o século XVIII, para explicar, para fundamentar aquilo que a gente está pesquisando. Então, os iluministas, eles se opunham ao conhecimento baseado na autoridade e na tradição. Por exemplo, o conhecimento da Igreja Católica. Uma vez que o Papa, o Bispo, o Padre dizia como ele tinha autoridade neste período, né, uma autoridade que extrapolava os níveis da igreja, então o que ele dizia era tido como certo, como verdadeiro, né, como aquilo que é correto. E também nessa questão da tradição. E se propunham, os iluministas, né, eles tinham a proposta da busca de um novo conhecimento baseado em quê? Baseado na razão. Nós vamos utilizar a racionalidade, nós vamos utilizar o pensamento racional para buscar a verdade, né? Lembrando que essa verdade, para os iluministas, ela também é uma verdade transitória, né? Ela pode ser verdade hoje, amanhã, né? O que eles descobriram, o que eles propuseram, pode ser questionado e pode ser substituído. Então, essa utilização da razão para o progresso, para o conhecimento da humanidade, né? E aqui uma obra do Francisco de Goya, no século XVIII, né? O Sono da Razão produz monstros, ou seja, né, se nós não usarmos a razão, as trevas, os monstros, eles acabam, então, ocupando o espaço
que deve ser ocupado pela ciência, que deve ser ocupado pela racionalidade. E trago aqui uma atividade, né? Copie no seu caderno e responda. O que foi o iluminismo, né? Como ele interferiu no modo de pensar da época e quais suas consequências para os dias atuais? Construa um parágrafo bem articulado com o uso da razão e a gente faz a correção da atividade aqui. Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? O que foi o iluminismo, né? Como ele interferiu no modo de pensar na época, né? E quais suas consequências para o período atual. Então aqui uma possibilidade de resposta, né? Foi um movimento de ideias, né? Do uso da razão desenvolvido na Europa entre os séculos XVII e os séculos XVIII, interferiu no pensamento da época ao defender o uso da razão para o esclarecimento das pessoas e ao criticar o antigo regime, o absolutismo, questionando, por exemplo, os privilégios da nobreza. Na atualidade, vemos sua influência na organização dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, são ideias aí trazidas com o iluminismo, e o avanço da ciência, por exemplo, né, trazendo respostas aí às demandas da humanidade. Aqui, ó, o iluminismo contra o antigo regime, né? O antigo regime é o absolutismo, é aquele poder absoluto dos reis. E os filósofos iluministas vão se opor a esse poder absoluto dos reis, né? Então eles reagem ao antigo regime, eles se opõem ao absolutismo, à teoria do direito divino dos reis, ao absolutismo monárquico, né? Eles vão se opor também aos privilégios da nobreza, né? Lembrando aí que a nobreza desses países, essa nobreza ela não trabalhava, né? Não pagava impostos e vivia do privilégio, quando a maioria da população, ainda que vivia no campo, ela tinha que sustentar aí os privilégios dessa nobreza e também do clero, né? Vão criticar a falta de liberdade e a intolerância religiosa. Aqui Luís XIV, né, símbolo do absolutismo. Luís XIV, ele foi aí um monarca da França, né, e foi esse símbolo do absolutismo monárquico que a gente tem na Europa. Então aqui o progresso iluminista, né? Então nós vamos ter alguns iluministas como Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu. São alguns filósofos iluministas, né? Alguns desses filósofos que se propõem a pensar o uso da razão, o uso da racionalidade em diversas áreas, né? Montesquieu, por exemplo, vai falar sobre o campo jurídico, vai falar das leis, sobre a liberdade, né? Rousseau traz aí algumas questões da educação para a gente pensar, defendendo uma educação, né, para todos, pública, universal. O Diderot, responsável aí pela enciclopédia, junto com D'Alembert,
Então percebam que o iluminismo tem aí várias áreas de atuação. Uso da razão, né? Crença em um mundo regido por leis naturais, então a lei da razão, né? Vamos estudar. Nós temos, por exemplo, as leis da física, né? Como que as leis da física, ciência, razão, elas podem reger o mundo, né? E a ciência, para conhecê-las, se dedicavam à ciência, né? À pesquisa científica, ao fazer ciência. Então, esse contexto do progresso iluminista para o desenvolvimento da ciência no século XVIII e que tem impacto na nossa atualidade, no nosso dia a dia. Tá bom? Um exemplo de progresso iluminista, né? Então eu trago aqui o Lavoisier para vocês, né? Ele foi um dos mais importantes pensadores do iluminismo no campo da ciência. Graças às suas descobertas, a química se transforma em uma ciência moderna, né? Então acredito que muito provavelmente você tenha ouvido falar do Lavoisier nas suas aulas de química, né? Ele se dedica aos estudos dos elementos químicos, ele se dedica a utilizar a racionalidade da química para explicar, né, a ciência nos dia a dia. E aqui a Marie Lavoisier e seu marido, retrato de Jacques Louis David, né? Jacques Louis David é um grande artista aí que vai retratar, né, a França no século XVIII. Galera, aqui uma atividade para que a gente fazer, ó. Complete o esquema a seguir com as informações corretas sobre o iluminismo com relação às suas características, né? O iluminismo, a razão, a oposição e a crítica que ele fazia. Vamos preencher a tabela e a gente volta a fazer a correção. Galera, vamos corrigir a nossa atividade aqui, né? Esse quadro para preencher com algumas informações. Então ali, ó, razão levaria a humanidade ao progresso, né? O uso da ciência para o progresso. Se opunham, oposição, aos privilégios da nobreza e do clero, que não trabalhavam, não pagavam impostos, se opunham ao absolutismo monárquico, né, dos reis, à intolerância religiosa e à falta de liberdade, e faziam essa crítica ao antigo regime, ao absolutismo monárquico, e vão propor, inclusive, outras formas de governo nas suas propostas aí que o iluminismo vai trazer em combate ao antigo regime e ao absolutismo. Aqui o iluminismo em Portugal, né? Então o iluminismo ele se faz muito presente na França, né? Os principais filósofos iluministas estão na França, Voltaire, Diderot, Montesquieu, Rousseau, D'Alembert, mas ele é um movimento que vai se expandir
para a Europa, né? E vai chegar, por exemplo, em Portugal. Então aí uma figura iluminista em Portugal foi o Marquês de Pombal, primeiro-ministro português no século XVIII, e ele vai propor reformas administrativas, né, para modernizar a administração portuguesa, embora ela ainda tivesse seu caráter, né, um tanto quanto absolutista. O Marquês de Pombal foi responsável, por exemplo, pela expulsão dos jesuítas aqui no Brasil no ano de 1760. Uma forma aí, né, de você modernizar essas relações e tentar, né, diminuir a intolerância, né, e a interferência da igreja nos assuntos do Estado. Aqui uma atividade, ó. A frase a seguir contém erros. Identifique desses erros e reescreva a frase corretamente. Então, ela tem erros propositais, né? O iluminismo foi um movimento que surgiu na Europa, no século XIX, e defendia, né, os valores da Idade Média e a defesa da fé para explicar a ciência. Então, encontre os erros dessa frase e a gente volta fazendo a correção. Galera, corrigindo aqui a nossa atividade, hein? Tenho certeza que você identificou os erros aí, hein? Será que o iluminismo foi no século XIX? Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Então, o iluminismo foi um movimento que surgiu na Europa no século XIX? Não, né? Ele surgiu antes do século XIX. E defendia os valores da Idade Média? Também não, né? Ele se contrapõe a esses valores da Idade Média e defendia a fé para explicar a ciência, vão defender a razão para explicar a ciência. Então a frase fica, né? O iluminismo foi um movimento que surgiu na Europa no século XVII e defendia a ciência, né, e o uso da razão. É um movimento racional, é um movimento científico. Vamos dar uma retomada aqui no que a gente viu, né? Então o iluminismo ou ilustração, esse movimento que vai surgir na Europa no século XVII, se estende no século XVIII, e é um movimento que defende o uso da razão, que defende a racionalidade, né? De jogar luz sobre as trevas, sobre o fanatismo religioso, sobre a intolerância, sobre a forma de governo absolutista, sobre os privilégios da nobreza e do clero. Então ele é um movimento que surge para questionar, né, os valores, a estrutura dessa sociedade moderna do século XVII e também do século XVIII, né? A razão conduziria os homens para o progresso, essa ideia de que o desenvolvimento científico vai levar ao progresso. E vai influenciar nos dias de hoje, né? Tem essa influência na nossa atualidade, como formas de governo, como a tripartição dos poderes, né? Vai influenciar nas áreas de ciências, né? Os estudos de química com Lavoisier, por exemplo, e outros estudos importantes,
a própria enciclopédia, né? Hoje tão comum nas nossas pesquisas, né? Utilizamos aí os buscadores, enciclopédias virtuais, as enciclopédias físicas também, e a enciclopédia surge com o movimento iluminista, né? Essa ideia de reunir o conhecimento em livros ali para que as pessoas pudessem consultar. Então, além de produzir conhecimento racional, científico, a preocupação com a acessibilidade desse conhecimento, né? E os iluministas, portanto, se opunham, né? Eram contrários ao absolutismo, aos privilégios da nobreza, do clero, à intolerância religiosa, à falta de liberdade, né? Características, portanto, do antigo regime. Galera, fiquem bem, se cuidem, obrigado pela companhia e até a próxima.